No vídeo de hoje, falaremos sobre um dos mais vergonhosos episódios da história brasileira, onde centenas de pessoas da etnia cigana foram cruelmente assassinadas a mando do governo do Piauí quando passavam pela cidade de Esperantina. E vamos ao vídeo! O povo cigano tem sua origem na Índia, motivo pelo qual, até os dias atuais, sua cultura mantém forte similaridade com os costumes indianos, seja nas cores vibrantes de suas roupas, no uso excessivo de joias ou mesmo no modo mais carregado de se maquiar. Há várias teorias sobre os motivos por trás da migração dos ciganos da Índia. Uma das teorias mais aceitas é a relatada pelo imperador muçulmano Mahmud de Ghazni, que no século X relatou ter capturado mais de 50 mil indianos que foram mantidos aprisionados e obrigados ao trabalho militar e escravo. Muitos desses, ao serem enviados para combates em regiões mais afastadas, aproveitavam para fugir do domínio cruel de Mahmud de Ghazni. Esses grupos em fuga, durante um longo tempo, tinham que mudar-se de região em região para fugir dos soldados de Ghazni, bem como de outros tiranos que, aproveitando-se da vulnerabilidade social em que se encontravam os ciganos, também queriam escravizá-los ou simplesmente assassiná-los, interpretando-os como sendo uma ameaça. Esse movimento caracterizou os ciganos como sendo um povo conhecidamente nômade. Parte desse grupo chegou à Europa através da Grécia e no decorrer dos tempos espalharam-se por vários países de todos os continentes. Ao instalar-se em Portugal, o povo cigano, de cultura completamente diferente à dos europeus, chocava a população ali residente, que mantinha costumes mais pacatos e tradicionais. Reproduzindo-se desordenadamente e, como consequência, expandindo-se cada vez mais naquele país, o governo português viam os ciganos como um problema social a ser resolvido. Sendo assim, decidiram enviá-los, junto com os navegantes portugueses, para as suas colônias ultramarinas, especialmente para o Brasil, onde entraram principalmente a partir do estado da Bahia, espalhando-se no decorrer dos tempos por todo o país. À medida em que se deslocavam pelas vilas provincianas, ao montarem seus acampamentos improvisados e provisórios nos arredores dessas localidades, os ciganos eram vítimas de preconceito, uma vez que, despretensiosamente, acabavam por chocar a população ali residente, seja pela enorme discrepância cultural e religiosa, ou mesmo pelos pequenos delitos, os quais eram denunciados como roubos de animais e alimentos, que, se houveram de verdade, visavam apenas matar a fome do grupo. Porém, sentindo-se ameaçada, a população passou a reclamar às autoridades uma providência. Foi nesse contexto que, no ano de 1913, um grupo de cerca de 200 ciganos seguiam rumo ao Maranhão e, enquanto passavam pelo interior do Piauí, protagonizaram um dos episódios mais tristes da história do Brasil. Com o aumento das reclamações por parte dos moradores das vilas por onde passavam os ciganos, o então governador do Piauí, Miguel de Paiva Rosa, decidiu tomar uma medida drástica, enviando a polícia para caçar o grupo chamado por eles de bandoleiros. No dia 11 de novembro de 1913, os ciganos foram alcançados na altura do povoado de Boa Esperança, local onde hoje está instalada a cidade de Esperantina. Ali chegando, os soldados fortemente armados iniciaram um intenso tiroteio contra o grupo, matando muitos sem a menor chance de defesa, não importando se eram homens, mulheres, idosos ou mesmo crianças. A ação provocou, além das mortes, um pavoroso tumulto entre os sobreviventes que tentavam se defender, enquanto outros tentavam fugir,
Porém, estavam todos cercados pelos soldados e o máximo que conseguiam fazer era se esconder na mata até serem descobertos. O massacre contra os ciganos durou cerca de uma semana e somente terminou quando os últimos de seu grupo foram impiedosamente caçados e assassinados pelas tropas do governo. Os corpos foram recolhidos e sepultados em covas rasas nas proximidades do acampamento que os ciganos haviam improvisado. O local posteriormente foi murado e reconhecido como cemitério cigano. Porém, até os dias atuais, é tratado com descaso pelas autoridades que pouco ou quase nunca reservam recursos para a sua conservação. Muito se discute sobre os reais motivos que levaram o governador do Piauí, Miguel de Paiva Rosa, a tomar uma atitude tão severa contra os ciganos, ordenando o massacre. Há uma vertente muito difundida pelos historiadores que afirma que o atentado teria sido orquestrado por coronéis de importantes famílias da região, que ouviram boatos de que os ciganos carregavam consigo considerável quantidades de ouro. Fala-se inclusive de um cajado todo produzido em ouro carregado por um dos líderes do grupo. Segundo esses historiadores, todos os metais e pedras preciosas que estavam na posse dos ciganos, inclusive o cajado, teria sido usurpado pelos policiais e alguns moradores. Apesar do sanguinolento massacre ocorrido no Piauí, bem como o preconceito étnico que castigou toda a população cigana durante tantos anos, seu povo continuou a crescer e se expandir pelo Brasil. O país atualmente possui a segunda maior população cigana do mundo, com mais de 800 mil pessoas.